Salve, salve galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Victor Gabriel, sou professor de História e hoje estarei apresentando nessa videoaula uma introdução aos estudos históricos. Desde já eu peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem as notificações com o sininho para receber os próximos vídeos. Então é isso, galera, vamos para o vídeo. Bom, galerinha, nessa videoaula eu irei explicar o que é a história, citarei alguns exemplos de vestígios históricos, irei explicar para que serve a história, o que é patrimônio cultural e também sobre os períodos históricos. São conceitos e ideias básicas para que quando vocês forem entender algum conteúdo e estudar para alguma prova vestibular, tenha-se ali uma compreensão básica sobre como o historiador desenvolve as suas pesquisas e como aquele conteúdo ele foi produzido para que você possa estudá-lo, tá bom? Então agora vamos entender o que é a história. Pessoal, para que eu seja o mais objetivo e claro possível, eu trouxe aqui um breve trecho que pode fazer uma das definições sobre o que é a história. A história, portanto, ela pode ser considerada uma disciplina que estuda e analisa, por meio dos vestígios históricos deixados pelas sociedades, o modo como elas se organizaram em seu tempo. Portanto, a história ela é uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Se eu estou me referindo a ela, a disciplina de história, como uma ciência, eu estou dizendo que os estudos históricos desenvolvidos por historiadoras e historiadores são estudos pautados em comprovações científicas, em comprovações que podem ser baseadas em metodologias a partir de vestígios e fontes históricas. A gente não tem uma máquina do tempo, a gente não pode voltar ao passado e entender aquilo que realmente aconteceu nele. Porém, a partir de métodos, a gente acaba compreendendo as representações desse passado, e isso serve de forma profunda e muito importante para os nossos tempos atuais. A partir de agora, eu irei explicar para vocês, por exemplo, quais são os tipos de vestígios históricos utilizados pelos historiadores para poder entender o passado. Bom, galerinha, os historiadores, para eles poderem fazer suas análises sobre as ações humanas ao longo do tempo, precisam, portanto, de vestígios, de fontes históricas sobre esse passado. Aqui eu cito quatro tipos, possíveis tipos de fontes e vestígios históricos utilizados pelos historiadores e pelas historiadoras. Primeiramente, nós temos as fontes escritas, como por exemplo, eu cito aqui a questão da Bíblia. A Bíblia é uma fonte escrita que é muito utilizada para poder fazer com que as pessoas possam entender sobre a cultura, por exemplo, dos hebreus. Então essa importante fonte escrita, ela serve de base para entender as representações do passado da cultura hebraica. Os vestígios arqueológicos, quando a gente pensa, por exemplo, nas grandes pirâmides. As grandes pirâmides desenvolvidas em tempos ali do auge da civilização egípcia na antiguidade, elas foram construídas e a partir daquilo que foi construído nós podemos entender como que a sociedade egípcia vivia e se organizava durante aquele contexto histórico. Nós também podemos citar a questão das pinturas e das obras artísticas. Quem nunca viu, quem não se lembra, por exemplo, da famosa obra Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Uma obra histórica, monumental, que conta a história, por exemplo, de um momento histórico vivido durante a Idade Moderna, num período ali do renascimento comercial, urbano e também artístico. Portanto, a pintura ela também serve como uma forma de você entender o passado, como, por exemplo, também as pinturas rupestres, que foram desenvolvidas durante o contexto ali da chamada pré-história. Esse contexto, embora as pessoas que viviam naquele contexto, os seres humanos que viviam naquele contexto não tinham o domínio da escrita, não tivessem o domínio da escrita, mas as pinturas rupestres elas podem ali ajudar, auxiliar na compreensão sobre como elas se organizavam, sobre como elas viviam, como elas agiam durante aquela situação. As fontes orais e as memórias elas também são muito importantes. A partir do século XX, os historiadores começam então a utilizar essas fontes orais e as memórias porque muitos povos, muitas comunidades, por exemplo, as comunidades indígenas, não se utilizavam e até hoje, em muitas situações, não se utilizam das fontes dos documentos escritos para poder contar a sua história. Então, os historiadores acabam se utilizando desses vestígios orais, dessa memória que é produzida de geração em geração,
para poder entender sobre os contextos sociais, políticos e econômicos dessas sociedades. Bom, pessoal, chegamos em um ponto muito importante. Afinal de contas, para que serve a história? Essa é uma indagação que muita gente faz, que nós sempre fazemos no momento que nós vamos estudar algum conteúdo, algum assunto que aconteceu há séculos atrás. Aparentemente, parece que essas informações, esses conhecimentos, eles nada têm a ver com a nossa vida atual, com o nosso modo de viver atual. Mas eu vou ler esse trechinho aqui para que vocês possam entender a importância do estudo da história para o tempo presente. Quanto mais buscarmos saber sobre o nosso passado, mais poderemos entender nosso modo de vida atual. Elaboramos nossos questionamentos com base no tempo presente e buscamos no passado as respostas para compreender nossa sociedade. Talvez vocês não tenham se tocado, mas, afinal de contas, como nós podemos entender sobre quem nós somos se nós não entendemos de como nós surgimos, de onde viemos, como aparecemos aqui, como foi a organização política, econômica e social que fez com que o nosso país, o nosso estado, a nossa região se transformasse na forma como ela existe hoje. Por exemplo, vocês já se perguntaram por que nós falamos português? Por que a gente gosta tanto de comer o famoso e velho, delicioso arroz com feijão no nosso almoço, no nosso jantar? Afinal de contas, o que esse passado ele pode nos mostrar? Obviamente, nós falamos português porque fomos colonizados por Portugal. Comemos o famoso feijão principalmente porque a cultura nativa indígena que já estava aqui antes da chegada dos portugueses tinha essa tradição. Mas além disso, existem outras questões importantes sobre o passado que são extremamente relevantes para os nossos tempos atuais. O Brasil, por exemplo, durante séculos, ele praticou de forma legalizada a escravidão. Então, por isso, a partir desse estudo sobre esse período da escravidão, nós conseguimos entender a estrutura racista que até hoje se perpetua no nosso país. As mulheres, por exemplo, hoje lutam pelos seus direitos, por direitos iguais, justamente porque durante séculos, durante toda uma história, aconteceu uma desvalorização das ações femininas. No momento em que as mulheres elas eram desvalorizadas, e submetidas a um tipo ali de exclusão social. Então essas informações, esses conhecimentos históricos nos fazem entender o porquê de várias pessoas ainda lutarem em prol de causas sociais, políticas e econômicas nos tempos de hoje. Tá? E além disso, nesse trecho aqui eu cito que é o seguinte, os nossos questionamentos eles partem do presente. Então se você hoje escuta no jornal, assiste no jornal alguma coisa relacionada a uma prática racista, voltando a esse tipo de exemplo, você acaba criando uma curiosidade para entender o passado. Por que essa prática racista até hoje se perpetua? Portanto, a gente só consegue entender o passado a partir daquilo que nós vivemos no presente. E nós só podemos entender o presente a partir daquilo que aconteceu no passado. Uma outra questão muito importante sobre a relevância e a importância do estudo histórico é em relação às nossas identidades culturais. Tá? Eu sei que esse conceito pode até parecer um pouco confuso, mas ele é muito simples. Bom, imagina que você está aqui e alguém pede uma informação sobre você. Talvez o documento que mais represente a sua própria identificação seja o seu RG ou seu CPF. Nele você vai lá ter o seu nome completo, o nome completo do seu pai, da sua mãe, onde você nasceu, etc. A partir dessa documentação você consegue se identificar. A identidade cultural tem mais ou menos a ver com isso. É a partir da identidade cultural que nós temos a noção de quem nós somos, de onde nós viemos, quais são as nossas tradições. Aqui eu cito uma questão relacionada ao patrimônio cultural. Patrimônio é tudo aquilo que tem valor. Patrimônio é tudo aquilo que tem um valor simbólico, afetivo para as pessoas. São manifestações ou bens materiais que fazem parte da identidade cultural de um povo. É tudo aquilo que possui importância histórica. Existem os patrimônios materiais, aqueles que são tangíveis, tocados mesmo, como os casarões, os centros históricos, os parques, e também aqueles que são imateriais, que são as manifestações culturais, os hábitos, as linguagens, que são sentidas, no campo mais abstrato da coisa. Então esses patrimônios eles são muito importantes para a nossa própria identidade cultural. Por exemplo, se nós fôssemos falar sobre a identidade cultural do nosso país, nós poderíamos citar as questões relacionadas aos povos indígenas, que são os povos nativos que já estavam aqui antes da colonização dos portugueses. Nós podemos falar que a partir dessa mistura entre índio, entre europeu, entre
negro africano que vieram para o Brasil para poder fazer esse processo de colonização, nós temos então uma cultura muito mais pluralizada, diversificada. Se nós fôssemos pensar, por exemplo, em algumas questões importantíssimas sobre essa nossa cultura, poderíamos lembrar do nosso carnaval, das nossas festas juninas, das tradições, dessas manifestações culturais, das nossas religiões, né, de origem europeia, relacionadas ao cristianismo, mas também de origem africana, né, a partir das matrizes africanas, a partir dessa grande influência de África com a chegada dos negros escravizados para o Brasil durante o processo de colonização. Portanto, tudo isso tem a ver com a nossa identidade cultural, com os nossos patrimônios. Um exemplo de patrimônio material é aquele casarão histórico, aquele centro histórico que você tem na sua cidade. E de imaterial são as manifestações, são as religiões que vocês praticam e que não são tangíveis, mas sim sentidas. Galera, a história que nós estudamos nas escolas, a história que é ensinada pelas professoras e pelos professores de história, é uma história que ela é caracterizada, marcada, por ser um estudo baseado em questões relacionadas à Europa, aos acontecimentos europeus. Eu não estou me referindo aqui, não estou dizendo que os acontecimentos que fogem do continente europeu são menos importantes ou menos relevantes. Estou dizendo apenas que, por conta de uma tradição historiográfica, portanto, por conta de uma tradição histórica, nós temos nos livros didáticos uma ênfase muito maior sobre acontecimentos relacionados à Europa e uma certa desvalorização sobre aquilo que aconteceu fora desse continente. Portanto, os períodos históricos que eu vou citar aqui são baseados a partir de acontecimentos que aconteceram exclusivamente na Europa, o que não significa dizer que esses períodos históricos eles sejam relevantes também para outros povos que não estão dentro do continente europeu, dentro de um contexto ocidental. Então nós temos o período da pré-história, o período da Idade Antiga, da Idade Média, Moderna e a nossa atual, que é a Idade Contemporânea. Esses cinco períodos históricos, eles foram definidos a partir de períodos e datas de acontecimentos marcadamente europeus. De 7 milhões de anos antes de Cristo até 4.000 anos de Cristo, nós temos aquilo que nós chamamos de período da pré-história, a partir do surgimento dos primeiros hominídeos na Terra. Nesse contexto, nós temos aqui uma característica muito importante desse momento histórico, que vai ser a ausência da escrita. De 4.000 anos antes de Cristo, com o domínio da escrita, até 476 depois de Cristo, com a queda, o processo de queda do Império Romano do Ocidente, haverá ali uma definição histórica baseada em acontecimentos europeus, ocidentais, que chamará esse contexto, esse período histórico, de Idade Antiga. O ano, portanto, de 476 a.C., ele inicia uma nova etapa cronológica, estabelecida mais uma vez a partir de acontecimentos europeus, como acabei de falar, que é o período ali da queda do Império Romano do Ocidente. Então, a partir de 476 d.C. até 1453, nós teremos aqui o que nós chamamos de Idade Média, o período medieval. Esse período da Idade Média, ele só vai ser encerrado com, mais uma vez, um acontecimento marcado pela cultura ocidental, a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos. Nesse contexto, então, surge um novo período histórico que nós chamaremos de Idade Moderna. Esse contexto da Idade Moderna, ele é caracterizado pelo poder absoluto dos reis, pela consolidação dos estados modernos, pelas monarquias absolutistas. Então, esse período da Idade Moderna começa em 1453, a partir da tomada de Constantinopla pelos turcos, até 1789, com mais um acontecimento marcante para a história da Europa, que é a francesa. O início da Revolução Francesa, que se inicia nesse ano. Em 1789 até os dias atuais, nós temos o que nós chamamos de período da Idade Contemporânea. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido de fácil compreensão. Mais uma vez, deixem um like, se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de história. É isso, valeu!